céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus que nos encontramos aqui nesta manhã. Sua vida, seus ensinamentos, sua pessoa e sua obra encontrados na Palavra de Deus, mais especificamente no Novo Testamento, nos mostram quão lindo o nome de Jesus é. Está feliz por se encontrar conosco neste culto? Nós estamos. E a prova disso é que há um enorme contingente de pessoas, de boas pessoas, pessoas do bem, que estão trabalhando nas várias atividades online da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nosso culto de quarta-feira, Escola Bíblica Dominical, os PGMs, pequenos grupos multiplicadores que se reúnem de forma online nas casas durante a semana e muitas outras atividades que você pode encontrar no informativo semanal, lá no site da nossa igreja, para que você possa escolher uma das atividades e assim participar conosco destes programas que têm a finalidade de acolher você. Nosso pedido, está lembrando dele? Está aqui embaixo, do seu lado direito. Clique em inscrever-se, depois clique no sininho para você receber as notificações dos cultos dominicais ou dos cultos de quarta-feira. Do seu lado esquerdo tem a mãozinha, o like ou o gostei, clique na mãozinha e por último clique em compartilhar. Fazendo isso,
você vai compartilhar este link deste culto e de todos os outros cultos que você quiser com seu amigo, sua amiga, seu parente, alguém conhecido que você quer abençoar através do ministério da nossa igreja. Tenha um culto abençoado nesta manhã, tenha um domingo da mesma forma abençoado e que seja assim durante a nossa semana, dia após dia, abençoados. Perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. É uma súplica, parte da oração por socorro e livramento que se encontra no Salmo 79. Diz assim o verso 9. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Em meio a um período em que a correção do Senhor se fazia necessária na vida do seu povo, o salmista compreende duas verdades espirituais fundamentais, tomando-as como base do pedido que faz no verso lido. A primeira é que até mesmo quando o Senhor corrige os seus filhos, ele permanece sendo libertador e salvador, porque o Senhor corrige a quem ama. Então, diz o salmista, e devemos dizer nós também: ajuda-nos, ó Deus, Salvador nosso. A segunda verdade a ser considerada é que a oração em geral e o pedido pelo perdão de Deus são feitos em nome do próprio Senhor. Perdoa os nossos pecados por amor do teu nome, por aquilo que o Senhor é e não pelo que somos. Aqui está o reconhecimento humano de que por nós mesmos não temos mérito algum. No entanto, o nome do Senhor, santo e justo, esse sim é plenamente digno. Se àquela época o salmista compreendia essas verdades, muito mais devemos nós, que já fomos alcançados pelo amor de Deus expresso de forma maior em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, onde o preço do nosso pecado já foi pago. Por amor do nome do Senhor, pelo nome do Senhor e somente pelo nome do Senhor, é que podemos pedir o perdão de Deus. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor Deus, muito precisamos do auxílio do Senhor e muito desejamos viver em Tua presença de modo que Te agrade. Reconhecemos que somos imperfeitos, falhos, não temos mérito algum. Por isso, é no nome excelso do nosso Salvador, esse nome que está sobre todo o nome, plenamente digno, suficiente e eficaz, que estamos agora confessando, cada um de nós, as suas próprias falhas e pedindo: perdoa os nossos pecados pelo precioso nome de Jesus. Amém. A igreja, nós somos a família Dalcin. Eu sou a Nádia. Eu sou o Bruno. Apesar dos dias tão difíceis que nós temos vivido, nós também podemos dizer como salmista, no Salmo 126, versículo 3, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Ele tem ouvido as nossas orações, tem suprido as nossas necessidades, tem nos consolado, tem nos fortalecido, tem nos animado e tem renovado a nossa esperança. Estamos todos com muita saudade de todos. Então, recebam o nosso abraço. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim.
encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Nesta manhã, leremos o texto de primeira epístola de João, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Escute e leia a palavra de Deus. Diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado conforme ouvistes, e por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi, não porque conhecesseis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Quem será o anticristo? Vamos orar. Eterno, Pai de amor e de misericórdia, damos-te graças por mais uma vez nos reunirmos em torno da Tua palavra. Pedimos que a esclareças nesta hora junto às nossas mentes e que o Teu Espírito mesmo faça com que haja mudanças no interior dos nossos corações, pois nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. É surpreendente, meus queridos irmãos e amigos, como os seres humanos se impressionam com algumas coisas. Um personagem, ou pode ser também um conceito, que seduz a imaginação do nosso povo e fomenta conjecturas mil, é a figura do anticristo. E nós temos a reunião de vários textos bíblicos nos oferecendo um perfil desse personagem, especialmente textos tirados de Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11, 2 Tessalonicenses 2 e também aqui agora 1 João capítulo 2 e também vamos ver daqui a pouquinho o capítulo 4.
Em Daniel 7, versículo 8, esse personagem é referido como sendo o pequeno chifre. Em Daniel 9, 26, é o príncipe que virá. Daniel 9, 27 é o assolador. Daniel 11, 21, o homem viu. Daniel 11, 36, ele é um rei que fará conforme bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá sobre todo Deus, e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Por isso Paulo chama este homem de o homem do pecado, o filho da perdição. Esse ímpio será revelado, diz 2 Tessalonicenses 2,8. E Jesus se referia a esse personagem quando menciona a abominação assoladora ou a profanação abominável de Mateus 24:15. Então, a gente ouve falar muito em anticristo e que o anticristo é um assunto dos mais populares quando se fala de religião. Mas o que é que a Bíblia nos ensina sobre esse personagem, além dessas referências proféticas em Daniel e também de Paulo? Em primeiro lugar, a Bíblia vai nos ensinar, no texto que nós lemos, uma pluralidade de anticristos. No versículo 18, o apóstolo João escreve: já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Já muitos, ou seja, não fala de um só personagem, mas de muitos personagens com essa identidade de anticristo. E é interessante porque, como eu disse, que esse assunto suscita muito a imaginação das pessoas e fomenta conjecturas. Nós temos na história em si, nós temos uma relação de personagens aos quais a história tenta identificar como sendo o anticristo. Por exemplo, tirando assim da Wikipédia, nós temos Nimrod. Nimrod, você sabe, aquele personagem que aparece lá em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11. Ele é neto ou bisneto de Noé, é o fundador da cidade de Nínive, a primeira metrópolis, digamos assim, na história, Gênesis 10, 11. Ele era poderoso na terra, então ele é identificado com o anticristo. Por quê? Porque, segundo pesadas tradições judaicas, ele teria sido o primeiro a se rebelar contra a pessoa de Deus. E algumas insinuações do Talmud, aquela grande coleção de textos judaicos, segundo o Talmud, ele seria o responsável pelo movimento que tentou erigir e construir a Torre de Babel. Então ele é o capitão da rebeldia dos homens contra Deus. Esse é o primeiro, então, chamado Nimrod. Mas também nós temos outros. O general Tito, depois imperador Tito, romano, que no ano 70 incendiou e destruiu Jerusalém. Claro que por causa disso foi logo identificado como o anticristo. Maomé, devido às perseguições muçulmanas contra judeus e cristãos, também foi identificado como o anticristo. Mais recentemente, 1800 e pouco, Napoleão Bonaparte, devido à sua crueldade, ao seu espírito belicoso, guerreiro, ele é identificado como anticristo. Um filósofo alemão, filho de pastor, chamado Friedrich Nietzsche, ele também é chamado de o anticristo. Aliás, ele tem um livro, uma obra contra o cristianismo e, coincidentemente ou não, o título da obra é O Anticristo. Outras pessoas identificam o anticristo com Stalin, na Rússia, com Hitler, na Alemanha, Osama Bin Laden, mais recentemente. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero, Calvino, Thomas Cranmer, na Inglaterra, John Knox, na Escócia,
Cotton Mather nos Estados Unidos, John Wesley. Esses irmãos todos identificaram o anticristo como sendo o papado. Não exatamente um papa só, mas a instituição do papado como tal. Outros nomes sugeridos mais recentemente foram o imperador Justiniano, aliás, não tão recente assim, porque no 6º século, um historiador chamado Procópio diz que Justiniano era, abre aspas, o príncipe dos demônios, fecha aspas. Frederico II, segundo a opinião do Papa Gregório IX, era o anticristo. O Papa Adriano VI dizia que o anticristo era Martinho Lutero. E já houve, mais recentemente, na década de 80, a identificação de Ronald Reagan, aquele presidente norte-americano, e também Mikhail Gorbachev também foi identificado. No ano 2004, essa é a última informação que eu tenho, um artigo na revista super interessante, identificava, acrescentava a essa lista os nomes de Bill Gates, olha só, o homem da Microsoft, Bill Gates, o Arnold Schwarzenegger e também George W. Bush, como sendo candidatos a anticristo. E é evidente que, à medida que a história for avançando, outros nomes vão ser acrescentados a estes, como possíveis tentativas de identificar o anticristo. Eu trago aqui um comentário de um comentarista chamado Joseph Benson, falecido em 1821, e ele diz: a palavra anticristo não é encontrada em nenhum lugar na Bíblia, a não ser na primeira e na segunda epístola de João. Pode ter dois significados. Se a preposição anticristo, se a preposição anti denotar no lugar de, o nome significará aquele que se coloca no lugar de Cristo. Consequentemente, o anticristo é um falso Cristo. Mas se a preposição denotar oposição, anti significar oposição e não substituição, anticristo é aquele que se opõe, que vai contra Cristo. E eu acho que essa acepção é a que mais tem se popularizado, não é? As pessoas a quem esta epístola foi escrita tinham ouvido falar da vinda do anticristo nos dois sentidos. Então, nós temos aí uma pluralidade de anticristos, baseado no versículo 18, já muitos anticristos, e não um só, já muitos se têm levantado conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora, diz 1 João 2, versículo 18. Mas no versículo seguinte, o versículo 19, nós temos a procedência. No 18 nós temos a pluralidade, no 19 a procedência do anticristo. E aqui nós temos uma verdade chocante, ao mesmo tempo que é esclarecedora, é entristecedora. A verdade é que os anticristos são gerados no útero da igreja. Eles são gerados no útero da igreja, da própria igreja. Se eles viessem de longe, certamente, se viessem de longe como um exército de vândalos destruindo tudo, então certamente a igreja os enfrentaria de um jeito, como enfrentou no Império Romano, antes de ser legalizada como religião oficial. Mas o problema é que eles são gerados no berçário da própria cristandade. O autor João está dizendo: eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Para que se manifestasse, quer dizer, para que ficasse evidente que eles não são dos nossos. Significa dizer que esses anticristos sentaram-se ao nosso lado nos bancos da igreja, ao nosso lado cantaram os mesmos cânticos que a igreja canta, ao nosso lado eles foram batizados como nós também fomos, ou seja, eles fizeram tudo parecendo serem dos nossos, mas diz João, saíram dentre nós, mas não eram dos nossos.
Outro comentarista chamado Adam Clarke diz, ele comenta assim: quem é este anticristo? É ele o imperador Domiciano, imperador romano? Os gnósticos, que tanto trabalho deram à igreja, né? No início da história da igreja, a primeira grande heresia que assaltou a igreja, o gnosticismo, seriam os gnósticos? Seriam os nicolaítas? Seriam os nazarenos? Os seríntios? Os pontífices romanistas, etc, etc? Pergunta Clarke. Resposta dele: qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer sistema de religião, governo, etc., que se opõe a Cristo e ao espírito e propagação do seu evangelho é anticristo. Aí eu gosto desse comentário dele por causa disso aqui, olha. Não precisamos procurar esse ser imaginário em nenhum dos itens acima exclusivamente. Até o protestantismo pode ter o seu anticristo. Até nossas igrejas podem produzir esse ser anticristo, tanto quanto o papado. Todo homem que se opõe ao espírito do evangelho e todo mestre e escritor que se esforça para rebaixar o padrão do evangelho ao espírito e sabor do mundo é um anticristo genuíno, não importa onde ou entre quem ele se encontre. Resumindo, queridos, é muito triste constatar que esses hereges deixaram a igreja porque não pertenciam à igreja. Eles estavam na igreja, mas eles não eram da igreja. A ligação deles com a igreja era frágil, era fria, era formal. Mera formalidade. Em 1974, houve na Suíça, na cidade de Lausanne, um congresso idealizado por John Stott, um grande escritor que eu já mencionei aqui várias vezes, grande pastor inglês. E esse congresso fez uma lista, vários dias de debates e tudo mais, vários tipos de cristãos nominais. Então, primeiro tipo de cristão nominal, aquele que frequenta a igreja sem relacionamento pessoal com Cristo. Vai à igreja, pode cantar no coro, pode ensinar, mas ele não tem um relacionamento pessoal. Cristo e ele, nada a ver. 2, o que frequenta, mas por motivos culturais e não espirituais. Motivos culturais, toda a família foi criada na igreja, o avô era pastor, o outro avô era diácono, aí por um motivo cultural, né, todo Natal, toda Páscoa, todo fim de ano, quando tem uma morte importante, aí ele vai àquela igreja. Então, é um cristianismo assim, nominal. Terceiro, que frequenta, mas só nas festividades e cerimônias especiais, já adiantei. Quarto, o que não frequenta a igreja, nem é membro dela, mas se considera cristão verdadeiro. Não é membro, não tem compromisso, não quer nada com a igreja, mas se perguntar, eu sou cristão. Claro, nós vivemos num país cristão, meu pai era cristão, meu avô era cristão, então eu vou morrer cristão também. Mas ele não expressa no seu cotidiano os frutos, ele não evidencia a presença do fruto do Espírito na sua vida. O Congresso de Lausanne diz mais assim, olha, há muito na igreja que precisa ser corrigido, dentro dela e não fora. Podemos trabalhar para que seus defeitos sejam eliminados e ela seja aperfeiçoada. É um apelo dizendo, há muita coisa na igreja que precisa ser corrigida. Agora, dentro dela e não fora é que nós podemos trabalhar para que seus defeitos sejam eliminados e ela seja aperfeiçoada. Cristãos nominais enganam-se a si mesmos e prejudicam a igreja quando passam por cristãos sem o serem realmente. Estava lendo uma pesquisa de uma ONG chamada Mudando a Face do Cristianismo,
E no ano 2011, essa ONG fez uma pesquisa e chegou à seguinte conclusão: as respostas coletadas durante 7 meses, de janeiro a julho de 2011, indicou que 23,7% dos mais de 2.000 entrevistados são cristãos apenas no nome. Ou seja, 1/4 dos chamados cristãos são cristãos meramente nominais. Será que é isso que nós queremos ser? O apóstolo João vai dizer que não, porque os anticristos saíram de nós porque não eram dos nossos, eram cristãos nominais apenas. Então nós vimos a pluralidade de anticristos, versículo 18, né? Já muitos anticristos se têm levantado. Nós vimos também a procedência deles, versículo 19, eles saíram dentre nós. E agora no versículo 22, eu quero destacar, em terceiro e último lugar, a pregação do anticristo, ou a pregação dos anticristos, já que é plural, segundo João. A pregação. Nós sabemos que João é o sobrevivente solitário dos 12. Ele foi o último dos apóstolos a partir deste mundo, e esse sobrevivente solitário, então, diz em 1 João capítulo 2, no nosso texto, ele diz, versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Olha a identificação de João com o anticristo. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Percebeu? Há doutrina e doutrina. Tem gente que briga por dar cá aquela palha na igreja. Tem gente que briga porque o pastor devia estar de gravata e não sem gravata. Tem igreja que se divide por causa de roupa feminina ou masculina. A grande doutrina que realmente divide os seres humanos é essa doutrina referida em 1 João 2, 22. Aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é a solução de Deus para a nossa salvação. Aquele que negar que Jesus é o Salvador, esse é o anticristo. Veja, meu amigo, como isso é sério. Negar que Jesus é o nosso Salvador, negar que Jesus é a providência de Deus para o nosso resgate, para a nossa redenção, para a nossa recuperação. Negar isso é transformar a si mesmo num anticristo. No anticristo. Pode estar até dentro da igreja, mas se nega esta verdade, ou se nega com a sua vida, mesmo que não negue com os lábios, mas se nega com a vida, é anticristo. Falei que João foi o último apóstolo, e antes de morrer ele fez alguns discípulos também, ele treinou algumas pessoas para serem líderes, para serem pastores, e um deles chamava-se Policarpo. Ele foi martirizado em fevereiro do ano 155. E Policarpo, discípulo de João, ele escreveu uma carta, uma epístola aos Filipenses. Não está na Bíblia, a carta aos Filipenses, na Bíblia foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas perto do ano 155, Policarpo escreveu uma carta aos Filipenses, e nesta carta ele alertou os filipenses que todos os que pregassem uma falsa doutrina seriam um anticristo. Todos os que aparecessem na igreja, ou mesmo fora dela, pregando uma doutrina que negasse que Jesus é o Salvador, é o Cristo de Deus, a solução de Deus para a nossa salvação, Policarpo conclui, esse é o anticristo. Onde Policarpo aprendeu isso? Com o apóstolo João mesmo. O apóstolo João, mais na frente, capítulo 4, ele escreveu, 1 João 4, versículos 1, 2 e 3, olha o que ele escreveu: Amados, não acrediteis em qualquer espírito.
Ai, meus irmãos, como eu acho essa palavra tão necessária neste início de século 21. O que tem de bobagem na internet, o que você recebe de fake evangelho, até mesmo pelo WhatsApp, daqui a pouco vai receber pelo Telegram. Tudo que nós recebemos, gente, nós precisamos fazer isso que 1 João 4:1 diz. Amados, não acrediteis em qualquer palavra, por favor. Não acrediteis em qualquer espírito. Então o sujeito chega dizendo: irmãos, eu tive uma revelação. A revelação, irmãos, é que estamos vivendo os últimos dias porque a China inventou um vírus. Para com isso, varão precioso, varoa valorosa, para com isso. Não acredite em todo e qualquer espírito. 1 João 4:1, 1 João 4:1, 1 João 4:1. Acreditando em qualquer espírito. Não faça isso, mas, diz ele, avaliai se os espíritos vêm de Deus. Avaliai se os espíritos vêm de Deus. Será que... Porque todo mundo aparece com a Bíblia debaixo do braço e gritando: em nome de Jesus, eu tenho uma revelação para a igreja. E aí fala a maior barbaridade, que até contraria a palavra de Deus. E você vai atrás. Tenha paciência, meu irmão. Tenha paciência. Não, mais do que paciência. Tenha sabedoria. Tenha a sabedoria de Deus. Avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha, isso no tempo de João, gente. A gente já devia ter aprendido a identificar esses espíritos perturbadores, esses espíritos que trazem confusão para o seio da igreja, das igrejas em geral. 4:2. Assim conheceis o Espírito de Deus. 2 pontos. Assim, ó o critério. Aí porque ele não deixa, o João não deixa as pessoas assim soltas. Ele não acredita em todo o Espírito. Mas não acreditar, e qual que eu acredito então? Aí vem o critério. Assim conheceis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo, revista e corrigida, veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Olha ele aqui, ó. Olha o anticristo aí, gente. Mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir. E agora escreve João, já está no mundo. Já está no mundo. Então, qual é a pregação? É nosso terceiro item aqui, né? Qual é a pregação constante do anticristo? A pregação dele nada mais é do que negar Cristo. Você vai dizer, mas se o pregador chega falando que Jesus não é o Salvador, todo mundo vai correr dele. O problema é que eles não chegam dizendo assim, Jesus não é o Salvador. Eles começam a dizer, Jesus é o Salvador, porém. Aí acrescentam mais coisas, sabe como é que é? Os anticristos não creem na suficiência de Cristo. Eles creem que é Jesus mais alguma coisa, Jesus mais obra, Jesus mais lei, Jesus mais ética, Jesus mais. E vão acrescentando. E muitos já nem vêm falando de Jesus. Eles batem na sua porta e começam a dizer para você, eles tentam desconstruir a ideia de que o nome de Deus é Deus. E aí começam uma série de coisas. Irmãos, olha, 1 João 4:1, amados, não acrediteis em qualquer espírito, não vai nessa. Os anticristos negam que Jesus seja o Cristo enviado para nos salvar, negam que o Filho seja igual ao Pai. João explicita ainda qual o propósito deles. 1 João 2:26. Eu vos escrevo estas coisas. E vai explicar por que ele gastou tinta e papel. Papel não, pergaminho. Por que ele gastou tinta e pergaminho para escrever? Eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Eu estou escrevendo para vocês não serem enganados. Meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, que palavra elucidadora essa de João. Sabe que elucidador vem de luz, né? Lúcia.
lucidador, que elucida, que esclarece, que ilumina o caminho, para a gente não ficar tropeçando em coisas colocadas no caminho da gente no meio das trevas. Mas eu quero retornar ao comentário de Adam Clarke para terminar esta reflexão. Ele diz: as heresias que surgiram nos dias de João eram o anticristo daquela época. Mais à frente ele diz: podemos resumir este assunto ainda mais. Todo inimigo de Cristo, todo aquele que se opõe ao seu reinado no mundo, nos outros ou em si mesmo, é um anticristo. E aí eu queria desafiar você que está nos acompanhando nesta manhã, dizendo a você que a única forma segura de não ser um anticristo e nem de colaborar com a obra do anticristo é unindo-se a Cristo. Unindo-se a Cristo, porque ele diz em Mateus 12, 30a: quem não está comigo está contra mim. Eu espero que você não esteja contra Jesus, mas ao lado de Jesus. Oremos. Deus e Senhor, nós te louvamos porque deste o teu Filho Jesus como nosso Salvador. Este foi o teu plano, esta é a tua salvação, esta é a mensagem que devemos divulgar em todo canto. Ajuda-nos a viver ao lado de Jesus, andar ao lado do Senhor, conviver com Ele, desfrutar de intimidade com Ele e não nos constituirmos a nós mesmos em anticristos que atrapalhem, que destruam, que comprometam a obra do Senhor Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Perdoa-me, Senhor, se não vivi pra te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir. E os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei.
Desde 1942, a Escola Vitória está com suas portas abertas para formar vitoriosos. Esse é um dos lemas principais da instituição, que atua como braço educacional da nossa igreja, oferecendo um ensino de qualidade e valores cristãos. A nossa escola nasceu de corações missionários, que impactaram positivamente a vida de muitas crianças. E nós desejamos continuar este ministério. Por isso, pedimos que nos ajudem, divulgando a Escola Vitória em suas redes sociais. As matrículas para o ano letivo de 2021 já estão abertas e nós contamos com este apoio. Você pode participar também, adotando uma criança e custeando uma parte de sua mensalidade este ano. Assim você estará ajudando as famílias que necessitam de um auxílio financeiro para manterem seus filhos estudando conosco. E sobre isto, eu quero enfatizar com os irmãos, nós precisamos avançar, ampliar as doações. Este ano, em função da pandemia, muitas famílias foram impactadas e estão em dificuldades. Por isso, seja um doador. Você pode doar a partir de qualquer valor e 100% desses recursos serão direcionados para as famílias necessitadas. Ore por isso, invista, participe deste projeto. Encerramos este culto estendendo a você a nossa gratidão sincera pela sua companhia nesta manhã. Que o Senhor abençoe você. Esteja conosco de volta logo mais às 19 horas neste mesmo canal, neste mesmo link ou outro link, mas na mesma formatação. Nosso desejo é que você cresça mais e mais. Leia a Bíblia. Hoje à tarde, tendo tempo livre, dedique-se à leitura de alguns capítulos. É muito bom investir na palavra de Deus. Vamos orar. Encerramos, Senhor, este culto agradecidos pelas muitas bênçãos com que nos tens abençoado. Somos felizes estando na Tua presença, vivendo contigo, e ajuda-nos a sermos instrumentos através dos quais outras pessoas possam se aproximar de Ti. Eis a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu. Quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor, hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos, esse é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Pra quem louvou em meio à dor,
quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei, pra quem ouviu o meu chamar, pra quem abriu seu coração, pra quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos, esse é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Venham cantar o canto que só Moisés cantou, de quem sofreu a morte, mas ressurgiu. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos, esse é meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrir,